que vai ficar do mesmo jeito. Eu acho que foi o... Hã? O alvinho virou? Não. O que você falou? Essas 5 publicações, gente, tá ao vivo. Tá Pode rolando. começar aí. É para repetir? É para repetir aquilo? Gente, vocês estão aqui, tá? Estamos ao vivo. 6 horas e 50 minutos. Na Fazubra. A palavra é sua. Já está acabando? Já, Boa noite, companheiros e companheiras. Estamos aqui reunidos na sede da Fazubra, onde acabou de ocorrer uma reunião com as entidades da educação. Estava previsto realizar essa live, aqui com os companheiros do ANDES, Sinasef, a NPG, para poder apresentar um pouco do que tiramos de atuação contra os ataques que o MEC tem feito, em especial o ministro da Educação, que hoje fez uma pequena apresentação do seu plano de trabalho no Senado. E também discutiu a questão dos cortes que ele tem feito na educação, em especial nas universidades e nos institutos federais. Então, vamos bater um breve papo com vocês aqui, né, passar para os companheiros e as companheiras se apresentarem e a gente abrir aqui uma conversa do que significa esses ataques e as propostas de enfrentamento aos ataques do governo. Meu nome é Tamires, sou mestranda em bioética na Universidade de Brasília, faço parte da Associação de Pós-Graduandos também de lá, da Universidade de Brasília, e acompanho também como diretora do Centro-Oeste a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Dentro dessa perspectiva, a gente consegue ter uma amplitude da ideia do que é o caráter desse atual governo. Então, primeiramente, a gente percebe um caráter anti-intelectual, anti-escola pública, onde o presidente fala que o Olavo de Carvalho é o seu guru associado às teorias que ele carrega, e se eu não me engano, né, na última, não me lembro quando foi a última entrevista que ele deu ao Pedro Bial, não sei se vocês acompanharam, né? Vocês assistiram a entrevista, que ele faz justamente uma apologia ao ódio das esquerdas, ao comunismo, como se esse fosse o principal problema da educação brasileira, e que fala que as universidades públicas estão colocando sempre em pauta as questões da esquerda. Então, existe, querendo ou não, através desse governo, um desestímulo à educação pública. E hoje a gente sabe que, mesmo com o presidente falando que a maioria da pesquisa brasileira é feita na universidade privada, e até citou a Mackenzie como uma das principais pesquisadoras do país, a gente sabe que através de estudos e pesquisas de qualidade, né, pesquisas feitas através de métodos, pesquisas científicas, que existe 90% dessa pesquisa brasileira é feita nas universidades públicas. Então, a gente tem feito pesquisa, sim, tem desenvolvido a educação de qualidade dentro das universidades públicas, mas eu não sei se por ignorância ou por má fé a gente tem um governo que implica com isso e que coloca isso como inútil. Então, a gente, quanto pós-graduandos, como pessoas que defendem, né, a educação pública, defensores do desenvolvimento nacional e de um país mais justo, a gente coloca isso como uma coisa muito ruim, muito negativa para toda a população brasileira. Então, quando a gente vê que em alguns países de primeiro mundo, que existe um estudo do Pedro Rossi, que é um economista da Unicamp, ele coloca que vários países vêm colocando a reestatização das áreas estratégicas dos seus países como prioridade. Ou seja, essa questão da ultraneoliberal que o Brasil vem seguindo, a gente percebe que através de pesquisas científicas em países de primeiro mundo, como na França, Inglaterra, Estados Unidos, existem
vários estudos que mostram que eles vêm reestatizando as suas áreas estratégicas, como a água, a luz. E aqui no Brasil a gente quer privatizar inclusive a ciência brasileira. Então como que a gente vai colocar uma pós-graduação apenas paga, né? A gente vai criar mesmo essa elite intelectual que o antigo ministro colocou em vista? Realmente existe essa elite intelectual? A gente tem que preconizar uma elite intelectual ou a gente tem que abranger a educação, né? A gente, quanto pós-graduandos e também os movimentos sociais da educação, sabe da importância do que é uma educação pública de qualidade. E não é uma mercadoria, não é um bem, é um direito. Todo mundo tem direito a ter uma educação de qualidade, todo brasileiro tem direito a ter uma educação de qualidade. Então é muito preocupante esses cortes, porque atacam diretamente a qualidade dessa educação que a gente tem vivido. Não além dos 30%, a gente tem uma emenda constitucional 95, que já restringe as áreas sociais. Ano passado a UNB teve 90 milhões preso, sem poder utilizar, com dívidas a pagar, por conta da emenda constitucional 95, e agora esse corte de 30% vai atacar áreas principais. Então, quando o ministro fala que é irrelevante esses 30% para a educação, é uma mentira, porque água, luz, telefone, pagamento de professor, bolsa dos universitários, tudo isso é financiado pela universidade e é financiado pelo Estado. Então, quando você retira esse recurso, com certeza vai ter danos à qualidade. Pegando esse gancho que você está falando, passar aqui para o Lobão, que estava hoje na audiência pública do ministro, né, para até falar um pouco do que o ministro apresentou lá em referente aos cortes, que ele disse que é contingenciamento e não corte. Boa noite a todos, a todas. Eu queria começar parabenizando a estudantada dos Institutos Federais. Eu sou Davi Lobão, sou coordenador do SINASEC, sou professor do Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande, e não podia deixar de dar um grande registro aqui do que foi o dia de ontem e do que está sendo o dia de hoje em alguns institutos federais. Foi um dia maravilhoso. Os estudantes foram para as portas dos seus institutos abraçar o instituto e dizer: tire a mão do meu instituto. Ele estava disposto a defender aquilo que nos últimos anos tem sido muito importante para a sua vida e tem aberto perspectivas muito fortes para o futuro. Então, muito parabéns a todo estudante que estava hoje e ontem nas ruas, na porta do Instituto, defendendo uma escola que tem mostrado sua qualidade no mais alto grau e sentido. Eu queria chamar a atenção, Toninho, para algo que você falou aqui, assim, ele fez uma breve, ele não fez uma breve, né? O Senado botou ele para falar meia hora, ele falou uma hora e alguns minutos. Foi o que ele fez lá, foi o que o ministro fez. O ministro fez uma radiografia da educação brasileira. Graças a ele? Não. Graças aos institutos de pesquisa que o Brasil tem, graças ao IBGE, né? Porque se uma coisa nós sabemos que existe, o Brasil conhece o Brasil. Principalmente pela ação dos companheiros trabalhadores do IBGE, que estavam na semana passada nas ruas, defendendo a manutenção do IBGE, porque esse governo quer acabar. Esse governo quer acabar exatamente aquele órgão que deu a ele possibilidade de dizer o que acontece na educação brasileira. Então, olha bem, ele fez essa radiografia que praticamente nós já conhecemos ela. E aí ele detecta algo que nós já conhecemos. O aluno entra na escola no primeiro ano e não fica até o quinto ano. Existe uma evasão escolar muito grande. Existe uma falta de preparação desse aluno para que ele possa dar continuidade à educação, que ele chegue na quinta série com capacidade de desenvolver a continuidade da educação. Então ele chega sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer as contas da matemática, e isso faz com que eles não acompanhem a vida educacional e larguem a escola. Esse gargalo ele se amplia na quinta série e no terceiro e no ensino médio. E isso nós já sabíamos. A pergunta é: qual é a resposta para isso, senhor ministro? Ele não falou, ele não disse qual era o projeto. E olha, ao esconder qual é o seu projeto, é bom que se diga, o que ele vem fazendo vai agravar essa situação. Porque, por exemplo, para que a criança comece no primeiro ano tendo uma boa
forma de acompanhar o estudo é ter uma boa creche. Sabe quantas crianças hoje no Brasil tem creche? 30%, considerando inclusive as creches privadas. Então, os filhos do pobre trabalhador estão fora da creche. E eu pergunto, o que é que esse governo Bolsonaro fez? Cortou verbas da creche. Então não vai ser construída mais creche, porque ele cortou milhões e milhões de dinheiro que seriam dados para a construção de novas creches. Então, resultado, ele não está apontando um caminho para melhorar. Ele fez um bom diagnóstico, né, que não foi dele, esse diagnóstico já existe, e não apresentou uma única saída. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção nesse diagnóstico. Sabe qual foi? Eles não falaram sobre o Instituto Federal. No diagnóstico dele não fala. Sabe por que não fala? Porque ele colocou o seguinte: eu como ministro tenho uma meta. A meta é que o Brasil chegue exatamente igual ao patamar do Chile. Tu viu que ele disse isso? E olha bem, pessoal, se o Brasil fosse medido mesmo nos indicadores, né, que a burguesia criou aí para medir a educação, pelos os institutos federais, o Brasil estava muito acima do Chile. O Brasil estaria entre as 5 melhores da educação do mundo, concorrendo com a Finlândia, com a Alemanha, com o Canadá, com os Estados Unidos, com a França, que está sempre entre as melhores da educação do mundo. Então é bom que se diga que ele esqueceu isso propositadamente. Sabe por quê? Porque se você verificar o que acontece no Instituto é o seguinte: assim, ao investimento no aluno do Instituto. O aluno do Instituto, ele significa um custo para o governo de investimento a patamares desses países que eu falei aqui, do Canadá, da Alemanha. Hoje um aluno do Instituto custa $9.000 ano, é verdade isso. Mas o retorno é de uma excelência muito grande. E o governo, se ele colocasse lá... E olha que nós pegamos um aluno que não são filhos da classe média ou classe rica, que vem de escola privada. Nós pegamos estudante de periferia, que vem de escola pública, com uma deficiência muito grande. E vou repetir isso aqui, cidade. Se a educação no Brasil fosse medida pelos institutos federais, nós estaríamos entre as 5 melhores do mundo. Deixaríamos o Chile para trás, ano-luz. E por que ele não colocou esses dados lá? Porque isso revelava uma questão muito concreta. É preciso colocar dinheiro na educação. E sabe o que ele disse? Que não. Que se gasta muito em educação nesse país. Se gasta muito em educação nesse país. E é preciso economizar dinheiro. Engraçado. Responsável por quase 50% do nosso orçamento, que é a dívida pública deste país, esse governo não fala nada sobre isso. Os banqueiros ganham milhões e milhões e milhões e milhões a cada dia. Anualmente ganham bilhões de reais. Sem pensar na sonegação, né? Sonegam impostos, são beneficiados. Tem um dado muito interessante, Para que as empresas internacionais do petróleo venha para aqui explorar o nosso pré-sal, que deveria ser dinheiro para a educação, e os companheiros petroleiros vão estar no dia 15 conosco, em defesa de que esse dinheiro do pré-sal vá para a educação. Sabe o que o governo fez? Medida de Temer, que está em vigor, liberou por 10 anos que essas empresas internacionais pagassem imposto. Isso significaria uma economia de R$500 bilhão. E o governo fala o quê? Fala que quer economizar R$1 trilhão com a reforma da Previdência, tirando do pobre, do trabalhador, acabando com o benefício da proteção continuada. Quer economizar, senhor presidente? Manda uma lei para o Congresso revogando a lei do Temer. Vamos cobrar imposto dessas empresas internacionais que vêm aqui explorar o nosso pré-sal. Isso significaria R$500 trilhão. R$500 trilhão. Só faltavam os outros meios. E os outros meios nós podemos conversar isso de outra forma. Então, pessoal, eu fiquei muito impactado. O ministro tentou passar uma imagem que ele conhece bem a educação desse país. Senhor ministro, o que você expôs não tem novidade alguma. Nenhuma. Agora, os dados que você escondeu, né, sobre o Instituto Federal desse país aí afora, mostra categoricamente que você não quer investir em educação, não quer resolver o problema. Eu queria terminar minha primeira fala dizendo uma coisa muito importante. Tem um momento lá que ele mostra um gráfico e denuncia algo que há muito tempo nós vemos lutando, que é dinheiro público para a educação pública. E aí ele mostra que nos últimos anos no país cresceu muito a educação privada no 3º grau. A pergunta que eu faço a ele: ele vai mudar isso? Ou seja, ele vai passar dinheiro público só para a escola pública? Vai romper com as empresas privadas? Outra coisa,
Você quer passar para as prefeituras falidas, sem estrutura alguma, a responsabilidade da educação básica? Vamos federalizar a educação? Vamos discutir esse projeto? Trazer para a responsabilidade aqui um único modelo de educação nesse país? Isso não é socialismo não, viu? Isso é, no mínimo, condições iguais de concorrência. Enquanto o país tiver 2, 3 tipos de educação, significa que tem 2, 3 tipos de crianças se formando. Então, eu acho que essas coisas deixaram claro que o ministro, não é que ele conhece, ele leu o relatório do IBGE, dos órgãos fiscalizadores do país, e acha que com isso pode nos enganar. Eu quero solução, eu quero proposta. E o ministro não mostrou isso na audiência. Aproveitando isso que o Lobão falou, uma das coisas que o ministro citou lá, para passar para o Jaqueline antes, é que não vai repassar essa verba do ensino superior, pelo contrário, nós temos que buscar parceria privada para subsidiar a universidade pública. Então, até passar para quem falou um pouco sobre essa questão de autonomia universitária, que segundo ele tem que se discutir qual é a autonomia universitária que se quer para as universidades. Então, acho que esse debate é importante a gente fazer, passar para quem estava hoje numa audiência também na Câmara, defendendo aí a universidade pública, falando dos ataques que a gente vem sofrendo, né, e é importante reafirmar a nossa posição aqui sobre esse tema. Boa noite a quem está em casa, né? Estudantes, professores, técnicos, a comunidade de modo geral. Acho que é importante mais uma vez saudar essa iniciativa de dialogar diretamente com as pessoas que não são militantes da área da educação, mas que é afetado de forma direta e indireta pela educação. E aqui acho que a gente já exemplificou como a sociedade como um todo é afetada pela questão da educação, né? A questão da educação é a questão de soberania nacional. Não tem como a gente pensar na soberania nacional se a gente não pensar a educação, porque é o pressuposto da sociabilidade logo depois da família, e acho que é por isso que tem um projeto de lei que o próprio presidente disse que apresentaria à Câmara, que era de retirar a obrigatoriedade ou o direito da criança ser socializada na escola e que isso ficasse sob a responsabilidade dos pais, né? É importante começar por isso, porque a gente precisa lembrar que não faz 30 anos o Brasil tinha 85% da sua população analfabeta, né? E o que é ter uma população que não acessa o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, né? Para acessar o ensino básico ali da 5ª ou 8ª série, por exemplo, em 1989, as pessoas tinham que fazer uma espécie de vestibular, né? Uma espécie de exame de qualificação para poder se inserir no ensino, digamos assim, mais qualificado. Isso para dizer da 5ª ou 8ª série. E esse modelo ele vem se perdurando, inclusive, quando a gente mantém um modelo, inclusive, de universidade, cujo acesso também se dá por meio de um processo seletivo. Processo seletivo que a gente sabe que a classe trabalhadora, que não tem oportunidade de se dedicar, a maioria das vezes, único e exclusivamente ao ensino, também acaba sendo apartada. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que o pressuposto que está sendo colocado por esse governo ultraconservador, né, de extrema direita, é a retirada da condição da existência do ser social, do homem, da mulher, do negro, do indígena, do LGBT, no sentido dele se sentir pertencente a uma sociedade, porque ele primeiro constrói um discurso, né, de ódio para com essas populações, retira todos os mecanismos de direito dessa população e depois ele vai para um discurso de criminalização da universidade, do ensino superior, dizendo que são espaços onde as pessoas andam peladas. Eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso, nunca encontrei ninguém nu lá, né? Talvez estejam escondidos na mata. É uma região que tem indígenas bastante sociabilizados pela sociabilidade capitalista, né? Então, assim, nem disso a gente pode versar, né? Se me permitem aí a brincadeira não muito interessante. E aí ele fala que a população brasileira tem um vício pelo ensino superior. Uma das coisas que ele fala na campanha é essa, que o brasileiro tem uma tara, que em outros países não tem essa perspectiva para a classe trabalhadora, mas aqui todo mundo quer ser
bacharel, quer ser doutor, né? Porque os bacharéis se arrogam os doutores aí. Só que em contrapartida também, ele esquarteja o Pronatec, que era uma das formas, inclusive, da população de baixa renda acessar. E olha que o Pronatec não é um dos melhores programas de ensino técnico aí de qualificação da força de trabalho, da classe trabalhadora, não. Então, esse discurso, ele vem alinhado com essa perspectiva de uma qualificação técnica para a classe trabalhadora, porque, né, eu costumo dizer que quem vai carregar a carroça não precisa sequer ter consciência de que está carregando a carroça, e a gente sabe que as universidades, principalmente as universidades que têm uma perspectiva de cursos na área de ciências humanas e sociais, têm uma perspectiva crítica, e é por isso que, por exemplo, começa-se o discurso dos cortes dizendo que ele vai reverter a situação de balbúrdia. E o que ele cita as situações de balbúrdia, né? Que seriam aquelas universidades que tiveram no processo eleitoral uma outra perspectiva que trazia outros candidatos para poder dialogar com aquilo que a gente chama aí de possibilidade de uma educação mais emancipadora, né? Então, assim, na campanha eleitoral, acho que a gente já viu aí, né? E a ministra Carmen Lúcia, ela foi taxativa no direito de liberdade de cátedra. A gente já fez uma outra live pensando com a Camila do Sinazé, que você estava presente, para poder dialogar um pouco sobre isso. Embora naquele momento a gente tenha tido um salto qualitativo, que foi a manutenção dessa liberdade de cátedra, o que a gente tem visto agora é um retrocesso. Autonomia universitária significa ter condições materiais de se manter, e aí eu quero chamar a atenção de que se você não tem banheiro limpo na universidade, se você não tem a poda de grama, se você não tem o técnico elétrico que vai ligar as luzes, que vai ligar o projetor, não tem jeito de você funcionar a universidade. Eu não estou dizendo que o professor não tenha capacidade de ligar um projetor, não é isso, porque ele pode ser mal interpretado nesse sentido, mas o professor está lá para poder lecionar, né? Então, assim, e essa divisão também social do trabalho não fomos nós quem fizemos. Então, os primeiros que irão sentir serão os trabalhadores terceirizados. A Universidade Federal do Mato Grosso, a reitora acabou de fazer uma nota e dar uma entrevista de dizer, olha, a partir de agosto não tem como a universidade funcionar, porque eu não tenho como arcar com os contratos com os terceirizados. Então, quem que essa medida está atingindo primeiro? Primeiro, aqueles que já têm contrato de trabalho precarizado, que já têm trabalho intermitente, que não vão ser respaldados pela reforma da Previdência. Depois, os estudantes e, consequentemente, os professores, porque, para a gente pensar, é uma amálgama de diversos ataques, né? Emenda Constitucional 95, que congela os gastos e inviabiliza o concurso por 20 anos, a lei de terceirização, que traz esses profissionais de forma precarizada para a universidade, para os institutos federais, para os colégios de aplicação. O aluno que não consegue se manter se ele não tiver a política de assistência e permanência estudantil, né? A CAP já teve mais de 60% das bolsas cortadas, né? Como eu disse, o Pronatec ele não está funcionando. Então tem uma série de ataques que tem ocorrido aí. Então, primeiro, para ter a autonomia da universidade, precisa se garantir as condições objetivas e materiais de gestão financeira dessa universidade, o respeito à escolha dos reitores. Isso também esse governo não está respeitando, né? Tem diversas universidades aí que os reitores não estão sendo empossados, embora a vontade acadêmica, né, da consulta pública aí, não tem sido respeitada. E, para além disso, todo o processo de criminalização dos docentes e da própria universidade, né? Balbúrdia você não ter competência e capacidade para governar um país e ficar achando que se faz governança só com tuitagem. Antes de passar para a rodada aqui do chamado do dia 15, a gente fez uma reunião hoje discutindo a greve da educação do dia 15. Queria só citar duas questões. Eu participei da audiência com o ministro e duas coisas me chamaram a atenção na fala do ministro, além disso que os companheiros e as companheiras aqui colocaram. Uma é que o ministro se apresenta como um grande gerente que vai resolver o problema financeiro da educação,
que na verdade tenta jogar uma categoria contra a outra, né? Ele tira o dinheiro do ensino superior e diz que vai colocar no ensino básico e nas creches, mas não diz que também já cortou das creches, da educação básica, o mesmo contingenciamento que ele fez para o ensino superior. Então, assim, faz um jogo de palavras, um jogo de cintura para poder dialogar com a população, inclusive de uma forma falaciosa a população. Então, não é dessa forma. E a segunda questão é que trata a educação, o ensino superior no país, como se fosse gasto. Em qualquer país do mundo que é sério, a gente sabe que as universidades, institutos federais, de qualquer país sério, é tratado como investimento, como um setor estratégico de enfrentamento. Inclusive, onde tem crise no mundo, né, se investe primeiro em educação e no ensino superior de uma forma a pensar saídas das crises do país, da sociedade. Esse governo inverte a lógica, em especial esse ministro, inverte a lógica e tenta mostrar para a população a desqualificação do ensino superior das universidades do país, das universidades públicas, apontando como saída a parceria com as empresas privadas e ainda diz que não descarta cobrar dos estudantes a mensalidade nas universidades. Então, é um risco, é um perigo que nós estamos correndo com esse novo projeto, e a resposta a isso foi a reunião das entidades da educação que ocorreu hoje aqui na FASUBRA, apontando um calendário de luta. Esse calendário que tem início no dia 15, a greve nacional da educação no dia 15, nós estamos chamando todas as entidades da educação a participar, mas queremos dialogar com as entidades também que não são da educação, porque é fundamental dialogar com a população que se utiliza da educação desse país, da educação pública desse país, e para poder entender que nós estamos diante de um desmonte, mais um desmonte que esse governo apresenta para a gente. Então, passar para os companheiros aqui, não sei se a gente segue a mesma ordem, qual é essa avaliação desse desmonte, como é que a gente pode responder a isso, responder a esses ataques por parte do governo da educação como um todo. Olha, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, não é sério um país que diz que vai investir na educação básica, na educação das crianças, dos meninos novos, deixando essa responsabilidade para os municípios do nosso país. Qual é a realidade dos municípios brasileiros? A realidade é de locais sem dinheiro, com pires na mão, pedindo ao governo federal para poder fechar a conta no final do mês. Então, enquanto você deixa a responsabilidade da formação de uma criança para os municípios que tem essa realidade, você não vai estar levando a educação a sério. Então, se o ministro quer levar a educação a sério, e aí eu quero dizer uma coisa muito sincera, governos anteriores cometeram erros seríssimos, erros como o Pronatec, por exemplo, que nós dizemos, isso aqui não vai dar certo, está errado esse projeto, é ruim esse projeto, o projeto não forma nada, pega a pessoa que não sabe nada e deixa ela, sabe, continua ela não sabe nada. Nós dizíamos isso categoricamente, é dinheiro jogado fora. Eu me lembro que num debate na televisão nas eleições de 2010, perguntaram a Dilma, eu sou uma senhora de 50 anos, eu sou desempregado, tenho isso, o que é que eu faço? Faça a Pronatec. Eu ri na hora, quer dizer, não resolve o problema, ele não resolveu, mas o Sinazec já dizia isso categoricamente. Então, conclusão, a solução para a educação é um modelo único. País sério como a Finlândia tem um modelo único de educação. Você vê lá o filho de Gari e o filho do presidente na mesma sala de aula, filho do trabalhador, filho do profissional liberal na mesma sala de aula. A educação tem que ser um único tipo, porque isso permite, no futuro, igualdade de concorrência, de disputa política. Não estou falando de socialismo, não, viu? Eu estou falando de uma sociedade que dê condições iguais para que as pessoas possam galgar um espaço local. Então, essa é a questão. A outra questão que me chamou a atenção, que é desumano. O ministro afirmou por diversas vezes que o papel central da educação é dar uma formação profissional aos nossos jovens. Jovem de 13, 14 anos tem que ter uma formação profissional, que ele tem que ir para o mercado de trabalho, porque ele tem que sustentar a família. Senhor ministro, isso é irresponsabilidade. O que nós temos que fazer
e o que um governo sempre tem que fazer é construir projetos e políticas de geração de emprego e renda para as pessoas trabalharem e conseguirem sustentar a sua família. Ao menino de 13 anos, ao menino de 14 anos, tem que dar uma formação geral, capaz de fazer com que ele possa se desenvolver e mais tarde saber qual é o caminho que ele quer seguir. Não dá para você dar uma profissão a um garoto de 13 anos de idade, 14 anos de idade como prioridade. Porque esse garoto pode escolher a profissão errada, ele não tem a formação necessária de que o caminho correto é aquele. Mas você quer fazer isso com quem? Com filho de pobres, com filho de trabalhadores, com filho da periferia. Para esse cidadão não ter condições de voar mais alto na sociedade. Coisa que os nossos institutos federais estão fazendo com o filho da periferia, com o filho dos pobres, que eles estão podendo voar mais alto, buscar uma vaga na universidade. E isso está fazendo vocês ficarem com raiva, com ódio, porque vocês não suportam ver pobre na universidade, vocês não suportam ver um preto na universidade, vocês não suportam ver um favelado na universidade. E os institutos federais estão fazendo isso, vocês querem acabar com isso. Então não é verdade que é justo, que é humano, que é correto dar uma profissão a uma criança de 13 anos, 14 anos. Isso é desumano, isso é desumano. Uma criança de 13, 14 anos tem que ter formação geral, tem que ter conhecimento geral, tem que se formar de forma completa, para que assim, uma data superior, como um 18, um 19 anos, possa optar pela profissão que ele achar mais adequada para a vida dele. É desumano fazer isso que ele está fazendo, que ele afirmou mais de 10 vezes. Solução para isso, pessoal, é uma boa greve no dia 15. Nós vamos fazer uma paralisação que vai fazer esse país, né, balançar suas estruturas. Vamos fazer uma greve da educação forte, vamos para a sociedade, vamos distribuir a carta ao povo dizendo o que esses caras estão fazendo com a educação desse país. Vamos dizer da nossa disposição de lutar, de defender a educação para todos, universalizada, que todos tenham o direito de estar na mesma sala de aula, com a mesma qualidade, com a mesma formação. Isso é fundamental para a gente. E é essa a proposta que nós temos que fazer. Dia 15, uma greve para nunca mais a burguesia desse país esquecer, que nós queremos educação para todos. Só está para dizer aqui que os estudantes essa semana deu um exemplo do que a gente tem que fazer. Em vários institutos federais, em várias universidades, teve atos conjuntos. Como é que está preparando o dia 15 aí para a gente poder fazer esse enfrentamento ao governo? Eu posso falar um pouco sobre isso, mas eu queria puxar um pouco da fala dele, porque eu achei muito interessante você falar, isso aqui não é socialismo não, né? E muitas pessoas não compreendem pelo menos a questão do que é liberalismo, do que é neoliberalismo, e a gente compreende nos estudos de Adam Smith, um dos principais teóricos do liberalismo, a condição do bem-estar social. Então, quando ele vê a condição do bem-estar social, ele coloca como parâmetro isso, que todos estejam em um nível de igualdade. Então, quando você não tem um nível de igualdade, você não consegue colocar a meritocracia como uma forma justa de disputar melhores cargos, melhores funções, melhores empregos, ou melhores vidas, melhores formas de se viver. Então, quando você coloca a questão da igualdade da educação, é fundamental, porque, a exemplo, eu me formei por uma política pública do período do Lula, que foi o ProUni, me formei enfermeira, graças a essa política pública que eu, antes, sendo adolescente, não tinha noção ou ideia de que iria chegar ao nível de estar em um mestrado. Então, através de uma política pública de igualdade entre aspas, né, que não é igual, mas de introdução da juventude dentro de uma educação superior, que fez com que eu e minha família pudéssemos dizer, um dia os meus irmãos também podem entrar no nível superior. E todo mundo sabe que quem tem uma faculdade recebe melhor. Todo mundo sabe que quem não tem uma faculdade não recebe tão bem assim. E que essa questão de empreendedorismo nem sempre dá certo. E que muitas vezes nem é empreendedorismo, é gestão de dívidas, gestão de... Então, muita gente que tem um MEI, que tem essa questão de estar trabalhando autônomo, não necessariamente está tão bem. Então, você ter uma faculdade é importante. Você ter uma pós-graduação é importante para todo ser humano. E se o Estado, mesmo que seja, que acredite no liberalismo econômico, ele tem sim que introduzir dentro da sua população uma qualidade do seu bem-estar social, que foi uma coisa que a gente viu nos últimos governos,
que não foi perfeito, mas que a gente pode ver, a gente estava discutindo há alguns anos atrás 10% do PIB para a educação, 75% dos royalties para a educação, do pré-sal, então, e foi desvinculado isso. Então o PNE, o Plano Nacional de Educação, nunca que vai chegar ao nível que deveria chegar daqui, são 9 anos, né? São 10 anos ao todo. Então a gente não vai conseguir alcançar o Plano Nacional de Educação como uma educação de qualidade, pelo menos com mais investimentos, né? E os 75% dos royalties foram desvinculados pela questão da partilha da Petrobras. Então, esses últimos governos, pós-impeachment, eles já se mostraram esse caráter de não querer que a população, que as pessoas tenham acesso a um bem-estar social, de verdade. Não tem, eles querem justamente a uberização do trabalho, justamente a desvinculação profissional da carteira de trabalho. Eles não querem, eles querem que a mão de obra seja barata, eles querem que o trabalho seja desvalorizado mesmo, para que o empresário vá lá e lucre em cima do trabalho. Então, essa retirada de direitos, porque é um retrocesso, são retrocessos sociais que retiram direitos da população, que coloca a culpa na crise do Brasil, que está gastando demais em educação. Então, assim, é difícil esse momento que a gente vive, é difícil para a ciência, para a pós-graduação, porque a gente tem uma fuga de cérebro gigantesca. Existem professoras, mestres, professores, inclusive da Universidade de Brasília, que estão exilados em outro país porque estão sendo ameaçados por questões ideológicas. Então, a ciência está sendo ameaçada, e como que a gente tem que produzir tecnologia e ciência para o nosso país. A gente não pode importar uma coisa de outro país, até porque o Brasil é um país totalmente atípico, é extremamente desigual. Então, enquanto a gente não colocar, compreender que o Brasil ele tem uma característica própria, precisa se resolver a partir das suas características próprias, a gente nunca vai conseguir chegar a nível algum de qualidade de vida social para nós da classe baixa, né? Porque a classe alta vai continuar estudando bem, vivendo bem, com saúde de qualidade, porque eles podem pagar e seus pais podiam pagar e seus avós podiam pagar. Então, a gente que veio da classe baixa, a gente vai ter muito mais dificuldade. E como, sua pergunta, né, como a gente vem se mobilizado com isso, a universidade tem percebido sim a necessidade de sair do seu âmbito só nas paredes das universidades, porque a gente tem feito atividades lá, mas que não repercute, né, na sociedade. Então a gente precisa mostrar para a população que a universidade é importante, que a universidade pública produz coisas importantes para a sociedade, que resolve os nossos problemas, né? Várias pesquisas científicas, várias pessoas ganhando prêmios fora do país, e aqui no Brasil a gente deslegitimando os nossos próprios cientistas, os nossos próprios fazedores de conhecimento do país. Então, está tendo atividade no país inteiro, em todas as universidades federais. Amanhã tem assembleia, existe todo um calendário, acompanhe o site da UBS, acompanhe as redes sociais da UBS, da UNE, da MPG e também das centrais sindicais, porque com certeza a gente vai tentar estar divulgando isso, e é como o nosso companheiro aqui acabou de falar, acompanhar as atividades. O dia 15 vai ser um grande dia. A gente, quanto movimento dos estudantes, a gente tem buscado trabalhar em todos os estados brasileiros, atividades que contemplem todas as forças políticas, dos movimentos sociais, sindicais, para que façam um grande ato, para que mostre para o governo que o povo não é burro. Nós não somos idiotas. Pode parecer por um momento, né, ali depois que o Bolsonaro foi eleito, mas as pessoas sabem o que querem. As pessoas querem uma educação de qualidade, querem uma saúde de qualidade, querem uma vida com qualidade, né? Todo mundo quer a mesma coisa. Então, as pessoas vão perceber em algum momento, e eu tenho certeza que esse ato ele vai ser um ato grande, vai ser um ato que vai trazer muita gente para acompanhar essa luta, e nós da pós-graduação, desses movimentos, a gente vai acompanhar, vai tentar estar sempre ajudando em todos os estados, todas as universidades. Vamos lutar sim pela ciência brasileira, vamos lutar sim pela educação brasileira, porque
o Brasil ele é um país único, o nosso povo é único e a gente precisa buscar assim, a dignidade dessas pessoas, porque somos muito guerreiros, né? Muitos anos de luta, escravidão, então merecemos um país que lute pela gente também, né? Nossa, aqui para quem pensar aqui quais estratégias agora para a gente fazer esse enfrentamento. Acho que a gente já tem feito, na verdade, né? Digo nós, Sinazef, Fazubra, Andes, né? O próprio Funazef também, que é um fórum de servidores públicos, tem pensado bastante a situação como um todo no Brasil, sobretudo da educação. A paralisação, né? A construção da greve no dia 15, principalmente no setor da educação, ela é fundamental, primeiro, para poder mostrar. Não é porque nós não estamos no campo da produção material da vida que não terá impacto sobre a vida da classe trabalhadora. Porque muitas vezes se investe-se nesse desgaste de nos tensionar ao ponto de ter que fazer a greve, apostando no desgaste dos estudantes, da sociedade, da criminalização do movimento paredista, né? Só que a própria história agora ela está mostrando dialeticamente que os meninos dos institutos federais, os meninos das escolas de aplicação, secundaristas que também estão se movimentando, né? Que vem nesse crescente, evidenciando que no dia 15 vai ser uma manifestação, uma greve da educação nacional, né? E que a gente vai, a partir desse momento, construir a greve geral no dia 14 de junho. E para que isso aconteça, é fundamental que a gente tome a educação como um princípio básico da nossa vida, né? Acho que todo trabalhador, por mais que faça crítica a um ou outro modelo de educação, o Val disse antes também não é a favor do Pronatec, é preciso deixar claro isso, né? Mas estou dizendo dos cortes, inclusive daqueles programas que eles mesmos diziam e utilizavam como bandeira para dizer que aqui está a solução do processo de construção do ensino técnico no Brasil. Então, até eles já estão descartando os próprios modelos que eles utilizavam, né? E aí, como uma grande bandeira, porque dizia-se dos milhões, né, de donas de casa, nos cursos de manicure, nos cursos de ética, de informática, de costura, porque a população pobre é designada a esse tipo de qualificação profissional. Até eles, então, agora descartam esses mecanismos que eles mesmos utilizavam. E aí, né, para concluir a minha fala, pensar esse espaço mesmo do ensino superior, né? Esse espaço que até 1960 era reservado aos homens, né, brancos, heterossexuais. A gente fala muito de forma negativa da lei de cotas para indígenas, quilombolas, para pessoas oriundas de escolas públicas e para as pessoas negras. Mas a primeira cota que houve foi a lei dos bois, né? Quanto de terra e quanto de bois o sujeito possuía para o filho dele poder acessar a escola pública, né? Então ali já tinha uma reserva e era uma reserva, uma cota elitista, né? Então assim, estava tudo certo. No momento em que essa população ela passa a se constituir numa diversidade de universidade, então ela já não nos interessa. Agora é preciso pensar para além do Brasil, né? É importante pensar o Brasil, mas é importante pensar nessa economia de dependência, nesse país estratégico na América Latina, né? Recorrentemente fala-se aí num processo de invasão, de guerra, de contenção da Venezuela, que não nos interessa, né? Mas ao mesmo tempo eles constroem esse ideário aí de que estamos à beira de uma crise na América Latina ao ponto de se tornar uma guerra armada, militar. Oxalá permita que tenha gente aí no governo que vira e mexe também está desmentindo, né, esses impropérios. Essa economia de dependência vem seguindo desde 1990 a cartilha do Banco Mundial. Então o governo de conciliação de classe também promoveu o processo de sucateamento da universidade, quando ele estabeleceu o Reúne, uma forma de expansão desqualificada, porque colocava os alunos dentro da universidade, mas não dava condições estruturais, não dava condições de assistência estudantil e não dava condições dos concursos públicos para os professores, né, sobrecarregando inclusive técnicos e professores das universidades públicas. Então
isso tudo é um processo que tende a privatizar o ensino superior, mostrando a falência dele. É isso que eles fazem com as empresas públicas, com os serviços públicos, tentam fazer isso com o Sistema Único de Saúde, estão fazendo isso com a educação, estão tentando fazer isso com a Previdência, tentando desconstitucionalizar e capitalizar ela, tentarão fazer isso com a assistência social, porque também está dentro do tripé da Seguridade Social, para a gente lembrar, né? Assistência, saúde e previdência. Então, assim, faz parte de um processo de mercantilização da vida, faz parte de um processo de retirar os direitos e dizer que direito do trabalhador é privilégio, que dizer que o trabalhador que consegue emprego num país que tem mais de 13 milhões de desempregados é um privilegiado e por isso ele precisa ser sobretaxado, né? Então, assim, pensar nessa relação toda, dessa economia dependente, da gente se tornar vassalo dos Estados Unidos, né? Significa, inclusive, financiar os conglomerados aí que têm há muito tempo sendo beneficiados com fiéis, né? E aí até os próprios alunos, os próprios educandos que estão nesse sistema também se sentiram abalados agora recentemente, porque até agora em março eles não tinham conseguido financiamento, né? Então, assim, pensando em lucros, em juros, muito do que já foi colocado aqui, a única possibilidade é a resistência, né? E agora de forma unitária, estudantes, técnicos terceirizados, professores, gestores das universidades também, venham todos construir conosco aqui a greve geral da educação, dia 15 de março. Nós estaremos durante essa semana com um calendário aí de maio, me desculpem, gente, 15 de maio, nós estaremos construindo aí cotidianamente durante essa próxima semana ações nos estados, ações no município, evidenciando aí que a educação ela é um bem nacional, né? E já dizia Paulo Freire, né? A educação transforma homens que podem transformar as suas próprias realidades. Pegando um pouco o gancho para encerrar, o ministro hoje tentou chantagear os senadores, né, com a sua política de dizer que só acaba o contingenciamento nas universidades se passar a reforma da Previdência. É mais que uma chantagem, uma ameaça, né? Que nível, né? A que nível esse governo está trabalhando, né, para poder aprovar a reforma da Previdência. Então, nós não podemos ficar refém de uma chantagem. Eu acho que a nossa posição é uma resposta nítida a esse governo de dizer que nós não vamos nos dobrar, nos curvar diante de um ataque tão cruel à educação e à universidade, né? Porque a gente sabe que os cortes atingem os 3 setores da educação, né? Para nós, técnicos administrativos da universidade, a gente sabe o que vai gerar esse sucateamento com o corte, a sobrecarga de trabalho, né? Ainda mais num quadro onde o ministro da Economia diz que a reforma da Previdência não vai contratar mais ninguém, não vai ter mais concurso, né? Não vai ter mais contratação e vai aposentar 50% dos trabalhadores. Então, isso sobrecarrega o quadro dos trabalhadores, além do congelamento de salário que está colocado desde a PEC, né, 95, que foi apresentada pelo governo anterior. Então, a nossa resposta é a rua. E nós convocamos a todos os companheiros técnicos administrativos, docentes, estudantes, a estarem nas ruas no dia 15, né, a participar dos atos e da greve unificada com os demais setores que vai estar em todos os estados do país, né, e nós vamos refletir isso aqui em Brasília, fazendo um grande ato também em Brasília contra esse ataque do governo e para dizer ao governo que isso é só um esquenta para o dia 14 de julho com a greve geral apontada pelas centrais. Porque essa greve do dia 15 agora da educação não é mais uma greve da educação, é uma greve de demais setores que já assumiram o dia 15, como os petroleiros, como já foi dito aqui, algumas centrais já estão dizendo que o dia 15 é um dia de luta. Então, é uma greve que já extrapola os muros das universidades e dos institutos federais. Então, estamos convocando todo mundo no dia 15 de maio, a ir às ruas, a chamar o companheiro do lado, a chamar o companheiro de outras entidades, de outros segmentos, a estar na rua mostrando a produção, né, que a educação desse país tem como história de luta, como história de resistência. Forte abraço a todos, estamos juntos aí na construção do dia 15 dessa greve da educação nacional.